O sucesso absurdo de O Senhor dos Anéis nos anos 2000 provou que o público estava disposto a ver fantasia épica nos cinemas. Buscando um lugarzinho ao sol, a Fox apostou em Eragon, filme com dragão, magia, feiticeiro do mal e tudo que uma grande aventura pede. Mas então, como é que um filme com todos os ingredientes certos deu tão errado? E por que, apesar disso, o filme ainda conseguiu fazer dinheiro, mas nunca virou uma grande franquia? Qual é, galera? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e hoje vamos falar de Eragon, também mais conhecido como Star Wars, só que de fantasia. Se você tava morando em Marte, Eragon chegou aos cinemas em 2006 com a missão de adaptar o livro de mesmo nome do autor Christopher Paolini. Lá no começo dos anos 2000, a Fox precisava de uma resposta para o sucesso absurdo de O Senhor dos Anéis, uma vez que o público clamava por mais obras de fantasia no cinema, e assim, em 2004, o estúdio anunciou que tinha comprado os direitos para adaptar para os cinemas Eragon. A ideia era fazer uma trilogia já de início, embora na época essa saga, que depois viria a ser conhecida como o Ciclo da Herança, só tinha até então 2 livros publicados. A história do filme era sobre um garoto que mora numa fazenda com seu tio, num reino dominado pelo tirânico Galbatorix. Esse vilão fazia parte de uma antiga ordem conhecida como Cavaleiros de Dragão, que acabou sendo destruída no passado quando ele se rebelou contra os seus próprios aliados e aniquilou todos os membros da ordem. Agora, nos dias atuais, o vilão busca acabar com uma aliança de rebeldes, enquanto a gente acompanha o garoto Eragon, que encontra um ovo de dragão e depois se transforma em aprendiz do Bronn, o último mestre Jedi, quer dizer, Cavaleiro de Dragão. Ou seja, é basicamente a famosa jornada do herói com muitas semelhanças com Star Wars. E gente, eu não tô aqui criticando o Eragon por ter utilizado essa estrutura na sua narrativa, tá? Essa estrutura da jornada do herói, ela é utilizada simplesmente porque ela funciona. A grande questão é que não dá pra fazer de qualquer jeito. Bom, a Fox não tava nem aí pra isso, encomendou os filmes e montou uma força-tarefa para esse projeto. Só que é o seguinte, a Fox estava doida para ter o seu próprio Senhor dos Anéis e eles não queriam errar nesse projeto de maneira nenhuma. Então, o que é que eles fizeram? Simplesmente montaram um time em que os executivos iam poder mandar e desmandar como eles bem quisessem, tá? O primeiro passo para poder fazer isso foi trazer o Peter Buckman, um roteirista que só tinha no currículo um filme, o Jurassic Park 3. Só que, ainda menos experiência que ele, tinha o diretor. Quem foi contratado para esse cargo foi o Stephen Fengmeier, que tinha um total de 0 obras no seu currículo. O Stephen Fengmeier era especialista em efeitos visuais, mas nunca tinha dirigido nenhum longa-metragem e já tacaram nas mãos dele a responsa de tocar o barco de uma franquia multimilionária. Quer me ajudar, me desgraçar? São indicações que levantam algumas suspeitas, porque realmente parece que o estúdio queria trazer gente que não ia ter peito pra bater de frente com eles. Eu acho que... Segura sua fibra aí, ô bico grande. E a gente vai ter algumas evidências aqui no vídeo pra corroborar isso. Pra completar a trinca de novatos, além do diretor e do roteirista, o protagonismo do filme ficou com Ed Spillers, que tinha apenas 17 anos e que também não tinha feito absolutamente nada pro cinema na época. Já avisei que vai dar merda isso. Além dele, por elenco também chegaram o John Malkovich e o Jeremy Irons. Bom, a Fox queria acelerar essa produção o mais rápido possível pra poder pegar aquele trem do hype de fantasia ali do começo dos anos 2000, e é óbvio que isso vai ser um grande problema na produção de Eragon. Com um barco repleto de inexperientes, essa produção iniciou ali em agosto de 2005 e já tinha que ir pros cinemas em junho de 2006. Ou seja, a ideia dos caras era fazer essa adaptação em papo de 10 meses. Evidente que isso acabou não dando certo e o filme teve que ser adiado pro final daquele ano, dando assim um tempinho a mais para a pós-produção. Bom, essa correria óbvio que era um grande problema durante a produção de Eragon e o próprio diretor chegou a mencionar isso quando perguntaram para ele quais foram os maiores desafios durante as filmagens. Numa entrevista, o Stephen Fengmeier disse que para um filme desse tamanho, eles não tinham muito tempo para fazer tudo acontecer como eles queriam e que parecia que tudo o que tentavam fazer já estava atrasado de começo. O segundo ponto que mostra como os produtores influenciaram demais nessa obra aqui foi exatamente o script. Isso porque o roteiro estava nas mãos do Peter Buckman e, segundo o Christopher Paolini, autor dos livros da saga, esse primeiro script estava bem alinhado com a história dos livros, mas por conta de notas do estúdio e da produção, o roteiro acabou se desenvolvendo para aquilo que a gente acabou vendo no filme. Aliás, o Christopher Paolini também deixa claro nessa entrevista que ele teve muito pouco envolvimento com o desenvolvimento desse filme aqui e que a experiência
experiência dele foi muito parecida com o que o Rick Riordan passou quando Percy Jackson foi adaptado para os cinemas, que também foi uma outra loucura do próprio autor da saga falar que tava ficando uma bosta e os produtores simplesmente ignorando o cara. A produção desse filme seguiu aos trancos e barrancos, e o filme estreou em dezembro de 2006, arrecadando apenas 23 milhões de dólares no seu final de semana de estreia, ficando atrás de A Procura da Felicidade. Com um orçamento de 100 milhões de dólares, Eragon arrecadou na sua totalidade 250 milhões. E como um filme precisa fazer de 2 a 3 vezes o seu orçamento inicial para começar a dar lucro, essa obra até acabou fazendo algum dinheiro, porém ele foi modesto. Mas aqui, a pergunta que muita gente se fez na época foi: pra onde foi esse orçamento? Porque Eragon foi muito criticado por ser uma obra imensamente genérica. O vilão era genérico sem nenhum tipo de traço marcante no seu design, os inimigos não tinham nenhum diferencial, os personagens todos usavam roupas mundanas, os locais não eram fantásticos e ninguém usava armas ou poderes incríveis. A única coisa um pouco mais fantástica era o design de CGI da Saphira, que aliás também foi muito criticado por não ser o azul brilhante como ela é descrita nos livros, mas algo mais próximo do cinza, também super mundano. Ou seja, nada nesse filme aqui lembrava uma aventura épica de fantasia como era O Senhor dos Anéis ou até mesmo Harry Potter. Aliás, Harry Potter e o Cálice de Fogo tinha saído só um ano antes e teve um orçamento bem mais robusto ali na casa dos 150 milhões de dólares. E aí quando a gente faz uma comparação rápida, realmente fica parecendo que a Fox quis economizar e deu um orçamento bem apertado para fazer um filme de fantasia épica blockbuster nas mãos de uma galera inexperiente. Ou seja, como é que você acha que foi a recepção desse filme? Pois é, chegamos no momento em que o fã de livro chora, porque Eragon foi mal demais, meu irmão. 15% de aprovação dos críticos e 46% do público no Rotten Tomatoes e 5.1 de nota no IMDb. E o pior de tudo é que esse ano nem teve Harry Potter pra competir com ele, tá? A gente teve Harry Potter em 2004, 2005 e 2007, mas não teve em 2006. Ou seja, Eragon tava sozinho na cara do gol e ainda assim conseguiu fazer esse papelão. De todas as críticas em cima de Eragon, é evidente que a dos fãs eram as mais rígidas. Isso porque essa obra foi tão modificada que ela passou a ser irreconhecível em relação ao seu material fonte. Entre as diferenças mais criticadas estavam o crescimento do dragão Saphira, que vira adulto em 30 segundos depois de passar pelas nuvens, e o final do filme, que é simplesmente diferente do que o que acontece nos livros, porque a batalha de dragão do final do filme, na realidade, não existe no material fonte. Mas nesse ponto aqui eu vou ter que defender o trabalhador que fez o script, tá? Porque nesse caso aqui foi mais uma vez os grandes gênios do estúdio querendo mexer onde não devia. Quando perguntado sobre essa mudança do final em relação aos livros, o diretor disse: o estúdio achou, e eu concordei, que seria muito mais dramático para um cavaleiro de dragão ter a luta no ar. Cara, esse o estúdio achou e eu concordei me pega muito, na moral. Ou seja, é aquele tipo de situação que você vê o seu chefe fazendo uma grande cagada, você sabe que ele tá fazendo uma grande cagada, mas você também precisa pagar aluguel no final do mês. Então você simplesmente manda um: aê, chefinho, parabéns, muito bom, você é muito sagaz. Bom, e por que tantas mudanças ocorreram? Esse livro tem no seu original 500 páginas, e a Fox queria fazer um filme de 1h30 para que ele tivesse o maior apelo popular possível, para que fosse aquele tipo de filme que se encaixasse no padrão, o que facilitaria chamar mais gente pro cinema. Assim, dentro de uma produção incrivelmente apressada, evidente que o estúdio ia ter que cortar e modificar um monte de coisa, e foi isso que eles fizeram a ponto dessa adaptação ficar irreconhecível. Para efeito de comparação rápida, o primeiro livro de Harry Potter tem pouco mais de 300 páginas e o filme tem 2h30. Ou seja, foi a mesma coisa que fizeram com o filme da Bússola de Ouro, e eu vou repetir o meu comentário que eu fiz lá naquele vídeo. Gente, não tem como fazer um filme de fantasia épica, grandiosa, que você tem que apresentar um monte de personagem, construção de mundo, regras daquele universo, tudo mais em 1h30. Esse tipo de obra precisa de mais tempo para se desenvolver com naturalidade e para poder criar laço com os espectadores. Porque senão acontece o que a gente viu em Eragon. Uma fantasia genérica, igual a qualquer campanha de jogo de RPG do final de semana, que não tem nenhuma identidade, nem nos personagens, nem na ambientação, em nada. E pra piorar ainda mais as coisas, rolou uma crítica pesada em cima das atuações, em especial do protagonista, o Ed Spillers. Muita gente não curtiu o trabalho do garoto de 17 anos e classificou a atuação dele como rasa, apática e sem conseguir trazer nenhum tipo de camada emocional nem pro personagem, nem pra relação dele com a Saphira. E assim, gente, claro que não dá pra tacar toda a responsa nas costas de um moleque de 17 anos de idade. E a verdade é que isso era uma preocupação, inclusive, do diretor, o Stephen Fengmeier. Ele falou dessa aflição na época da produção do filme, quando ele disse que acabou com o personagem principal de Primeira Viagem, um ator que nunca tinha estado
irritado na frente das câmeras e que certamente isso era algo que ele não sugeriria para um diretor estreante. E anos depois, o próprio ator, o Ed Spiller, comentou quão desafiador foi esse primeiro papel dele, porque ele era muito jovem e muitas das cenas eram ele e um dragão que não existia. Então, basicamente, ele tinha que contracenar com um objeto inanimado. Ou seja, os gênios da Fox achavam que era uma boa ideia colocar um cara que era completamente inexperiente no papel que ia depender de vários closes da câmera na cara dele, sem nenhum tipo de suporte de outros atores em cena. Além de tudo isso, o filme também foi muito criticado por diálogos extremamente expositivos, um mundo sem nenhuma imaginação ou fantasia, uma história sem vida e extremamente similar a Star Wars, e que trazia o nível dos filmes de fantasia nos cinemas lá pra baixo pouco tempo depois de O Senhor dos Anéis ter estabelecido um padrão altíssimo. E aí, meu irmão, não teve jeito. Apesar de ter feito um dinheiro moderado, Eragon foi tão esculachado que os planos para a trilogia simplesmente foram cancelados e o diretor, o Stephen Fengmeier, nunca mais dirigiu nada na vida dele. E olha, gente, sinceramente, falando desse filme aqui, cara, te falar que ele me causa a pior sensação que uma obra de arte pode causar em mim: apatia. Sabe, quando você simplesmente não liga pro que tá acontecendo? Porque tem filme que às vezes é tão ruim que eu chego a ficar com raiva ou eu simplesmente começo a rir. Mas Eragon não conseguiu me causar absolutamente nada. Lembrando que eu tô falando do filme, tá? Eu não li o livro, tudo que eu tenho pra falar aqui é única e exclusivamente do longa-metragem. Geralmente essas obras mais fantasiosas podem até ter uma história parecida, mas pelo menos elas têm alguma coisa marcante que faz você lembrar delas. Pode ser o inimigo principal, o reino de fantasia, alguma arma que exista naquele universo, um aliado do personagem, que seja, sempre tem algo de diferente. Mas Eragon, infelizmente, não traz nada de muito único. A fazenda que o garoto vivia é comum, os lugares que ele passa pelo reino são completamente banais, os inimigos parecem que saíram da peça da escola, o vilão não tem absolutamente nada de marcante e a jornada do protagonista é aquela clássica e conhecida jornada do herói. O que, ok, não é um problema, ela pode funcionar, mas ela tem que ser minimamente bem executada, gente. O protagonista tem que ter uma missão e uma motivação clara, o vilão tem que ser minimamente assustador e, principalmente, a gente tem que conseguir estabelecer algum tipo de relação com os personagens, que eu, honestamente, não consegui em momento algum. O Ed Spiller, coitado, nesse filme simplesmente não consegue estabelecer essa relação. Ele tá sempre lá com aquela carinha de gol contra, sem nenhum traço de personalidade marcante e também não toma nenhuma atitude que você fique surpreso, feliz ou até mesmo irritado com ele. Ou seja, a jornada dele é extremamente apática. E tem uma coisa que eu simplesmente achei muito fraquinha no filme, que eu acho que poderia ter sido interessante, mas do jeito que foi executada foi muito sem graça. Quando ele aprende a fazer magia. Eu não sei como é no livro, mas no filme, o cara simplesmente vê o mestre dele falando uma palavra mágica, daí o Bronn vai e diz: olha aqui, meu brother, magia é muito difícil, você precisa aprender a língua antiga. Mas poucos momentos depois, o Eragon só precisa falar a bodega da palavra em outro idioma e pronto. Não teve nenhum tipo de aprendizado, de dificuldade ou obstáculo pra ele superar. E eu acho curioso como Eragon pega muitas inspirações lá no filme de Star Wars, mas ele não consegue replicar nada com uma qualidade minimamente parecida. Porque se em Star Wars a gente tem uma dinâmica de grupo real com conflito que tem peso por conta dos diferentes pontos de vista em como o grupo vai prosseguir, em Eragon a gente tem desentendimentos artificiais que não movem o plot pra frente, não mudam a dinâmica do grupo e não desenvolvem a personalidade dos personagens. Como, por exemplo, quando ele se desentende com a Saphira de maneira tão forçada que 2 minutos depois eles se acertam e fica tudo bem. E em termos de ação, eu acho que esse filme também entrega muito pouco. Pra um filme de fantasia épica, blockbuster, eu esperava algumas sequências de ação que fossem emocionantes e divertidas. Mas aqui, o único momento em que isso realmente acontece é na cena final do filme, quando tem o confronto entre o mocinho e o vilão. E aí eu vou te falar que eu acho que esse orçamento apertado de 100 milhões de dólares acabou prejudicando muito qualquer tipo de construção desse mundo de Eragon. Então, nesse caso aqui, eu acho que nem dá pra culpar o diretor e o roteirista, porque eu acho que simplesmente os caras não tinham grana pra fazer muita coisa. E pra fechar, uma última coisa que realmente faltou aqui em Eragon foi qualquer tipo de construção de ambientação desse universo. Porque com exceção de algumas palavras jogadas e nomes aleatórios que eu acredito que sejam referência ao que tem lá nos livros, esse filme aqui não entrega muita coisa pra te ambientar e pra te inserir, te imergir naquele universo fantasioso. Eragon é o tipo de projeto que foi feito por gente que não tá nem aí pra obra original, pros fãs, pra nada, tá? Mas dito tudo isso,
isso, essa saga ainda tem uma chance de brilhar novamente. Isso porque tem um reboot em formato de série em produção pela Disney Plus, e aparentemente com o envolvimento do autor da saga, o Christopher Paolini. Essa parada foi anunciada lá em 2022 e desde então a gente não teve muitas notícias sobre o que tá acontecendo. Então agora o que resta é esperar, e se você for fã dos livros, dá uma risadinha aí também que não custa nada. No fim das contas, Eragon quis surfar no hype de fantasia do início dos anos 2000, mas sendo uma produção completamente apressada, repleta de novatos e que sofreu com uma interferência absurda do estúdio, o filme foi um tremendo desastre e apesar de fazer uma grana modesta, a trilogia programada para os cinemas nunca aconteceu. Antes de você ir, deixa aí nos comentários qual é pra você o principal problema de Eragon. E se você é fã desse universo, tem alguma expectativa boa para esse reboot da Disney Plus? Valeu, gente, um abraço e até a próxima!